O doutor Luiz Fernando está chegando por aqui já. O Eduardo disse o seguinte: parabéns pelas palavras, acreditamos na integridade da Sorriso FM. É triste que essas matérias de habitação só apareçam em época de eleição, ficam 4 ou 8 anos sem tocar no assunto, e aí perto de eleição retomam essas pautas. Mas pior do que isso é retomar a pauta só na promessa, né? Sem efetividade, sem atender à necessidade da população, porque afinal de contas o poder público está gerindo recursos que sai do bolso do cidadão. E é o que eu digo sempre, não tem árvorezinha de dinheiro na Câmara de Vereadores, não tem árvorezinha que produz dinheiro na prefeitura, no governo do estado, no governo federal. É o seu dinheiro, cidadão. Por isso que a gente se dá aqui o direito de, como imprensa, levar a sua palavra ao ar, ouvir a nossa comunidade em relação às necessidades também neste tema tão importante que é o de ter o direito à habitação constitucionalmente garantido, né? Pena que o Brasil é um Brasil de ideal, por um lado, e um Brasil real, que é, por outro, o que a gente enfrenta no dia a dia. Doutor Pepino está por aqui, seja bem-vindo. Não é a pauta com o senhor, mas a gente vinha no tema aí. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marlene. Uma grande satisfação estar de volta. Cumprimento a todos aqui da bancada e a todos os ouvintes. Uma satisfação. Satisfação é nossa em recebê-lo aqui, doutor. E como a gente havia combinado na sua última vinda, para falar um pouquinho mais, né, sobre os tribunais de júri que prosseguem por certo, e um outro tema a qual eu penso que a gente realmente tem que referir, aludir, refletir sobre, que é a questão dos feminicídios, né? Temos muitos ainda. Exatamente, Marlene. Nós estamos encerrando essa semana, inclusive, o mutirão das sessões plenárias de julgamento pelo Tribunal do Júri. E nesse mutirão nós tivemos alguns episódios de violência contra a mulher, né, os chamados feminicídios. Casos que foram a júri, no caso, que estão indo a júri. Exatamente. Né? Nós já julgamos 2 na semana retrasada, episódios aí envolvendo o homicídio praticado contra a mulher. Aqui em Sorriso, o senhor acredita que esse índice esteja de acordo com a média nacional? Nós estamos acima, abaixo? Como é que está? Marlene, nós temos um número bastante alarmante e preocupante, até para que a gente possa posicionar o ouvinte e toda a população. É bastante preocupante a posição do país no ranking, primeiramente, né? O Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulheres, onde há um número bastante elevado de feminicídios, esse morticínio de mulheres. É o quinto país que mais mata, ficando atrás apenas de El Salvador, Guatemala, Colômbia e Rússia. Então, há um histórico de violência praticado contra a mulher aqui no Brasil, até por uma questão cultural, é uma sociedade machista, cultural, patriarcal, e daí porque esse morticínio, né, esse assassinato de mulheres. E nós aqui não estamos atrás disso, seguimos nessa média, infelizmente, também. Não estamos abaixo disso. Nós temos um dado preocupante, né? Infelizmente, o estado de Mato Grosso também é um dos estados em que mais se registram feminicídios. Então, é algo que nós devemos lançar luz sobre o tema, né, para que possamos falar sobre a violência contra a mulher, conscientizar, porque somente assim a gente consegue romper uma barreira cultural, né, já enraizada aí, para que a gente possa alterar essa realidade, contribuir para essa alteração. Geralmente a gente toca no assunto quando acontece um caso, que é lamentável, né? Dificilmente a gente traz isso à baila ou à tona nas conversas para prevenir o tema. Como é que está sendo o julgamento nesses casos? O senhor disse que houve 2 casos aí, pelo menos nesse mutirão de agora. Como é que foi o resultado do julgamento? Isso, os réus foram submetidos a julgamento e condenados nos termos da denúncia e pronúncia, por todas as circunstâncias qualificadoras, inclusive a qualificadora do feminicídio. Os réus foram condenados, num caso, a 18 anos e 9 meses e no outro a 19 anos e 3 meses. Tratou-se aí de um ex-namorado que matou a namorada e num segundo caso, o marido que matou a esposa porque não aceitava o término da relação, o seu inconformismo e, infelizmente, inclusive, pela madrugada na presença dos filhos enquanto os filhos dormiam. Acabou no quarto da residência, exatamente. Triste, né? E nós temos ainda um outro caso que o senhor da outra vez que esteve aqui disse que possivelmente irá a julgamento ainda esse ano, que é o daquela chacina. Ele entra também nessa questão feminicídio, doutor? Com certeza, Marlene. E daí, para que a gente possa deixar bastante clara a ideia, há 2 tipos de feminicídio, se é que a gente pode explicar assim. O feminicídio íntimo,
e o feminicídio não íntimo. Quando envolve violência doméstica ou não, no caso. Exatamente. O feminicídio íntimo é quando o agressor ele tem algum vínculo de convivência, familiar, afeto, é uma pessoa do círculo já de relacionamento da vítima. É o exemplo, claro, do marido, do ex-marido, do namorado, do companheiro, enfim, do homem agressor que tem alguma relação já de afeto. Nós tratamos doutrinariamente como feminicídio íntimo. Certo. Que foram os 2 casos que nós julgamos aí neste multirão, já que eles tinham um vínculo de afeto. Perfeito. E também há o feminicídio não íntimo, que é justamente naquele caso em que o agressor é uma pessoa desconhecida da vítima, é uma pessoa que não faz parte do seu círculo social, de convivência, de afeto, é uma pessoa totalmente estranha, e aí por menosprezo e discriminação à condição de mulher, ele mata. E nesses casos de feminicídio não íntimo, é sempre muito recorrente a violência sexual e depois o assassinato. Exatamente o caso aqui que nós registramos, infelizmente, em Sorriso, daquele episódio do chacineiro, que todos conhecem bem, Sim. que não tinha qualquer vínculo com as vítimas, Família. Era uma pessoa totalmente estranha, trabalhava numa obra ali nas proximidades, e aí... Fez 4 vítimas, inclusive, Exatamente, não foi uma só. É a hipótese de feminicídio não íntimo, já que não tinha qualquer tipo de relação, anterior. convivência, nenhum vínculo, exatamente. Nesse caso, eles julgam os 4 crimes ao mesmo tempo, no mesmo dia? Exatamente. Todos os crimes dolosos contra a vida e os crimes conexos, porque também foram imputados delitos contra a dignidade sexual praticados, e todos esses crimes, os 4 homicídios e os delitos contra a dignidade sexual, serão julgados na mesma sessão plenária, pelo mesmo conselho de sentença, num único julgamento. Nesse caso aqui, o senhor tem que pedir uma pena bastante alta para que esse sujeito não saia, né? A gente vê aqui, menos de 20 anos, ele vai cumprir 1/3 de pena, que a progressão permite, aí de repente acabam saindo, né? O homicídio, como foram 4 vítimas, então ele vai somando as penas. Exatamente, ali. As penas elas entram num concurso material, é o somatório de penas. Vão ser julgados aí vários crimes, e a cada crime será imposta uma pena. E a nossa expectativa é que nesse somatório, nesse acúmulo de penas aí, transcenda os 100 anos de reclusão. Que aí ele não sairia em vida, digamos assim, do presídio. A partir das frações de cumprimento, né, ainda que dê metade da pena, com resultado de morte, violência, com os índices de progressão da lei de execução, muito possivelmente cumprirá aí os 40 anos de reclusão, que é o tempo máximo que a lei brasileira prevê como pena. De acordo com a legislação penal, ninguém pode permanecer preso por mais de 40 anos, ainda que tenha sido condenado a 500 anos de pena. Cumpre 40, cumpriu a pena. Exatamente, é o tempo máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade. Muito bem, vamos lá, Milena. O senhor ressaltou logo no início da sua fala com relação à cultura machista no Brasil, né? O senhor acredita que com a mudança das leis para que puna os agressores, essa cultura contribua para que diminua essa cultura, que mude esses comportamentos e que as mulheres se sintam mais protegidas? A ideia e a intenção, o propósito da lei é esse. É justamente esse, proteger a mulher que sistematicamente ao longo da história tem sido vitimada e agredida, né, por homens a partir dessa cultura machista, patriarcal. Então é evidente que a legislação trouxe mecanismos de proteção, e daí a muito propalada Lei Maria da Penha, depois a qualificadora do feminicídio, que é mais recente ainda, vem de 2015 para cá. Então a lei tem buscado mecanismos, primeiro, reconhecido a prática da violência, reconhecida essa violência histórica contra as mulheres, e a partir daí legislar, criar mecanismos que possam proteger de forma mais efetiva a mulher. Criminal em Sorriso, e a pauta hoje são os crimes, a violência, os feminicídios, enfim, crimes contra mulheres. Números que fazem pensar. O senhor falava aí do Atlas da Violência. Quando eu falo nesse Atlas aqui em Sorriso, as pessoas já arrepiam o cabelo porque o número de homicídios em Sorriso é alto. Mas existem outros números que esse Atlas aponta, né, doutor, que nós precisamos refletir. E um deles é o número de mulheres. Quantas foram nesse período e que período foi esse de análise, então, que esse Atlas trouxe? Perfeito, Marlene. No último mês de junho, foi divulgado o Atlas da Violência 2024, feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e também pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E nós tivemos aí, na última década, na verdade nos últimos 11 anos, porque o período de tempo compreendido está entre os anos de 2012 a 2022.
Então, nesse período de tempo, nesses últimos 11 anos, foram mais de 48 mil mulheres assassinadas. Para que a gente possa ser mais exato e específico, 48.289 mulheres vítimas de assassinato. É um morticínio de mulheres, evidentemente. Muitas cidades no Brasil são bem menores do que isso. Exatamente. Se contar toda a população. Exatamente. São praticamente 50 mil mulheres mortas, violentadas, assassinadas. Se nós atingirmos uma média, se nós fizermos média por ano, mês, dia e horas, nós chegaremos a uma proporção de uma mulher assassinada a cada meia hora. 30 minutos. De 30 em 30 minutos morre uma mulher assassinada no Brasil. Exatamente, de acordo com os últimos índices destacados e divulgados. E isso nos leva a uma reflexão. Nós chegamos aqui hoje no estúdio para que pudéssemos participar aí um pouco antes das 10h30. Já são 10h50, praticamente meia hora se vão. E no nosso tempo aqui de entrevista, de reflexão, de conscientização, uma mulher está sendo vítima de feminicídio no país. Como mudar esse quadro? Como melhorar esses números? O que o senhor poderia nos ajudar aí a refletir? Como é que nós, população, podemos mudar esse quadro? Primeiro, a partir de educação, reflexão, conscientização, toda a problemática deve ser lançado um foco de luz para que a gente possa trazer à tona uma discussão que muitas vezes passa desapercebida pela comunidade em geral e no dia a dia. Então o tema ele precisa ser despertado, ele precisa ser discutido, debatido. Estas causas precisam ser esmiuçadas, essa cultura. Evidentemente que a partir e paralelamente a esta reflexão, a esta conscientização, com campanhas muitas vezes deflagradas por instituições democráticas, a exemplo do Ministério Público aqui do Estado de Mato Grosso, também mecanismos legislativos, edição de leis que possam oferecer cada vez mais proteção a essas mulheres, punição a esses agressores para que sirva como contraestímulo e para que não repitam este episódio de violência. Enfim, há muito que se avançar, há muito que se discutir para que nós possamos viver num país mais igual e possamos proteger as mulheres vítimas de violência. Inclusive, apoio emocional, né, de profissionais da área, principalmente para essas vítimas, para que elas também consigam sair desse ciclo, né? Com certeza. Um toque bastante sensível, uma pontuação extremamente pertinente. A conscientização também dessas mulheres para que possam romper com um ciclo de violência, não se submeter a esse ciclo de violência, para que possam denunciar, para que possam socorrer de seus direitos, procurar a delegacia de polícia, a promotoria de justiça, para que possa bater as portas do Estado em busca destas medidas protetivas, rompendo este ciclo de violência, porque devem viver, evidentemente, livres de qualquer atentado. Relacionamentos tóxicos, né? Com certeza, com certeza. Como promotor, no aspecto legal, no quesito legal, a gente sabe que avançou bastante a legislação, mas ela ainda é um pouco recente. O senhor acredita que tem que arrochar mais na lei ou precisamos avançar principalmente nessa conscientização e esclarecimento? Em todos os sentidos. Nós temos muito a avançar. Na lei, inclusive, ainda? No plano legislativo também. Nós precisamos avançar, quer seja na conscientização, nesse debate de ideias, de trazer o tema à tona e também no que diz respeito a alterações legislativas. E em casa também, né? A gente estava conversando, eu e o doutor, antes da entrevista, para marcar a entrevista, a educação em casa também, passando isso para os filhos, para que, né, respeitem as mulheres, as namoradas, as esposas também, para ir quebrando essa cultura, né, doutor? Com certeza. Com certeza. Tem que romper com esse histórico, com essa cultura, e, evidentemente, esse avanço, ele pressupõe tempo, ele pressupõe muita conscientização, ele pressupõe educação, ele pressupõe uma base para que a gente possa romper paradigmas e aí sim começar a alterar um panorama cultural. Porque nós falamos realmente de questões que são tabu, muitas vezes, até para conversar, né? Não se fala sobre isso, talvez, na mesa do jantar como deveria. Exatamente. Daí porque eu acho extremamente importante o nosso diálogo hoje aqui, essas ideias que estão sendo ventiladas, porque certamente contribuirão aí para que todos possam refletir sobre o tema e conhecer melhor. E conhecendo melhor esses números, podem despertar a sensibilidade ainda para o debate sobre esse tema
tão sensível. Quando a gente olha, assim, nós estamos num ano eleitoral, não é exatamente a pauta aqui, mas está ligado porque existe um novo termo, inclusive, chamado violência política agora contra as mulheres também nesse país. Eu choco, às vezes, de acompanhar os noticiários, de saber se a gente conseguir quebrar um pouco essa barreira, o senhor acha que contribui? Haja vista que o legislador é que faz a lei. Se tiver mais mulher legislando, será que melhora um pouco isso? Com certeza, Marlene. Toda a ação de política afirmativa, né, uma ação afirmativa de direitos, proteção, contribui muito, né, para essa alteração, para essa mudança histórico-cultural. Aqui em Sorriso a gente tem uma rede protetiva bastante ativa. Sim. Temos, ainda que não uma delegacia da mulher, mas uma delegada com um núcleo que é muito efetivo nas suas ações também. E isso acaba trazendo mais casos à tona. Mas o que talvez ainda esteja faltando seja justamente a segurança para denunciar. O que poderia, na sua visão, ser feito para que as mulheres realmente tenham essa segurança para fazer a denúncia? Porque muitas vezes ela faz a denúncia, mas acaba precisando, por motivos vários, tendo que conviver com aquele mesmo agressor que ela denunciou. Muita conscientização, exatamente o ponto em que a Milene despertou, né? Nessa conscientização emocional, para que ela possa romper esse ciclo, porque muitas vezes a mulher deixa de denunciar porque é refém financeiramente, é refém economicamente, refém da família, por conta dos filhos. Então é necessário que ela, em algum momento, com a rede de proteção, com esse apoio emocional, social, possa despertar essa conscientização para que ela entenda que ela deve e tem o direito de viver livre de qualquer tipo de agressão, seja física, psicológica, emocional, patrimonial ou sexual. Passo primeiro para a mulher é procurar uma delegacia, se for preciso, né, doutor? E para as famílias falar sobre o tema em casa, então. E com certeza. E só trazendo mais um dado final, porque a maior parte da motivação dos feminicídios, Marlene, eles estão vinculados à separação. É justamente quando a mulher decide se separar, justamente quando ela decide colocar um ponto final naquela relação, fechar aquele ciclo, porque ela quer se ver livre, e aí o homem, por não aceitar esta vontade da mulher, ante o seu inconformismo, e aí ele decide matá-la. Exatamente. 45% dos casos de feminicídio estão neste contexto de motivação, quando a mulher tenta romper o vínculo, quando se separa, e ele naquele sentimento de posse, narcisismo, egocentrismo, no que nós chamamos de coisificação da mulher, tratando a mulher como um objeto de desejo e posse, já que não é mais minha, não será mais de ninguém, e aí ele mata o objeto que ele tem como desejo. E aí esse círculo se perpetua porque essas mulheres que estão nessa condição têm justamente esse receio. Então talvez um olhar do poder público seja a política pública que vá tirá-la dessa condição vulnerável nesse momento, né, doutor? Com certeza, com certeza. É preciso de uma rede de proteção forte para que possa bem conscientizá-la e, acima de tudo, protegê-la. Perfeito. Algo mais que o senhor quer nos dizer sobre esse tema hoje ou outros, enfim? Marlene, eu me coloco à disposição. Acho que é bastante importante esta oxigenação de ideias, essa interação, trazer o tema à tona, conscientizar de alguma forma a população em geral de um problema que tem assolado o país, para que nós possamos, pouco a pouco, construir uma nova realidade e romper com uma cultura de violência para que a mulher se sinta livre, protegida em nossa sociedade.